Deuteronômio, capítulo 5. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 7. Deuteronômio, capítulo 5, versos de 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco, no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Queridos, eu gostaria que você imaginasse uma coisa, e eu tenho certeza que não é difícil de imaginar isso, porque a gente sabe que essa figura existe. Existem aí muitas pessoas, existe muito homem aí, casado, né, trabalhador, honesto, que sustenta a esposa, que sustenta a família, que declara o seu amor por sua esposa, por sua família. Né? Homem que, às vezes, até lá, com certa frequência, faz uma declaração de amor, leva um buquê de rosas para a esposa, leva para sair, atende a alguns mimos dessa esposa, ou todos aqueles que ele pode. Né? Ele faz serenata, coisa que já não se faz mais nos nossos dias, mas ele manda um recadinho, ele manda um coraçãozinho, ele manda um eu te amo durante o dia. Ele sustenta, ele está presente ali sempre que pode. E se a gente olhar para essa realidade, essa figura, melhor dizendo, a gente vai perceber que existe sim. E talvez olhando a gente fala assim, nossa, mas é o que todo homem tem que ser. Esse mesmo homem também, ele tem uma postura de tomar decisões sem consultar a esposa, ele não leva em consideração a opinião da esposa, por mais que ele declare o seu amor, por mais que ele presenteie, por mais que ele leve flores, por mais que ele tente agradar. Quando ele vai tomar as decisões, ele não leva em consideração aquilo que a esposa pensa. Ele, muitas vezes, é viciado em conteúdo adulto na internet ou nos filmes que são proibidos para menores de idade. Muitas vezes, desses homens, eles também, no seu tempo só, ali frequentam clubes, boates, né? Até mesmo se envolvem com outras mulheres, às vezes até mesmo mulheres que cobram para ter certo tipo de relacionamento. E eu te pergunto, será que isso é amor de verdade? Será que essa postura, ela é coerente? Eu acredito, queridos, que todos aqui vão dizer, não, isso não é coerente, não é assim, eu não quero. Eu tenho certeza que toda irmã aqui falou assim, eu não quero esse tipo de marido para mim. Por quê? Porque nós entendemos, cremos e endossamos que uma das questões mais importantes com relação ao casamento é a exclusividade. Certo? Quando Deus cria todas as coisas, ele faz Adão e Eva. Ele faz Adão e Eva e fala, olha, ela é osso dos meus ossos. Adão fala, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O próprio Deus instrui, deixa o homem pai e mãe, tornando-se os dois uma só carne. Então, o casamento tem que ser heterossexual, monogâmico, isso quer dizer que ele é exclusivo. E quando Deus dá a mulher para o homem, ele também dá o homem para a mulher, mostrando que a mulher é aquela que auxilia o homem na sua caminhada, fazendo então com que a opinião dela também seja considerada e importante. Então o amor de verdade é um amor que não apenas se mostra nas coisas externas, naquilo que pode ser visto, mas também no compromisso mais profundo do coração. Queridos, e os 10 mandamentos têm tudo a ver com isso. E é isso que nós precisamos entender aqui.
Quando nós olhamos para isso, os 10 mandamentos, eles foram dados quando Israel sai do Egito, quando Deus se mostra um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. E é interessante porque quando nós lemos no Êxodo e nós vemos aquelas pragas, nós vemos ali a batalha dos deuses, o Deus verdadeiro contra todos os deuses falsos do Egito. Os deuses falsos do Egito, e deuses falsos são demônios que oprimiam aquela nação e faziam com que aquela nação oprimisse o povo de Deus. E todos aqueles falsos deuses, todas aquelas divindades satânicas, demoníacas, foram destronados, foram ridicularizados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E então Deus liberta o seu povo, e aí o povo atravessa o Mar Vermelho, e é quando o povo está do outro lado, completamente livre, sem a ameaça do Egito, é que Deus revela os seus mandamentos. É que Deus mostra qual é o padrão de vida que o seu povo precisa seguir. O que Deus diz na lei é algo muito claro. Ele vai falar o seguinte: vocês viram quem eu sou e vocês viram que não existe outro Deus semelhante a mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que vos tirei da casa da servidão. Então, não tenham outros deuses diante de mim. Não tenham outros deuses na minha presença. Não façam para vocês, não adorem, não cultuem, não se devotem a outros deuses, a outra divindade, porque não existe outro Deus. Queridos, e nós olhamos aí então que algumas coisas são claras e a gente precisa entender nesse texto. E nós estamos aqui não lendo a primeira vez que os mandamentos são dados, porque os mandamentos são dados lá em Êxodo, no capítulo 20. Quando o povo acaba de sair da terra do Egito, mas nós estamos aqui às portas da entrada do povo na terra de Canaã. Nós não lemos o texto de Êxodo, nós estamos lendo o texto de Deuteronômios, porque dentro daquela realidade Deus revela a sua lei, mas aquela caminhada no deserto revela onde está o coração do povo e muitas vezes onde está o nosso próprio coração, as nossas próprias inclinações. Se os irmãos bem lembram, aquela geração que saiu do Egito não é a geração que entra na terra prometida. A geração que sai do Egito e que vê a manifestação de Deus, é aquela geração que vê todas as pragas sendo derramadas sobre o Egito, vendo Deus ridicularizando tanto a Faraó quanto as suas divindades, aquela geração que viu o milagre do mar se abrindo e eles passando a pé seco. É a geração que, quando os espias vão olhar a terra prometida e trazem um relato, é a geração que não crê que Deus pode dar a terra para eles. Apenas Josué e Calebe. E é a partir daí que Deus fala, essa geração, a geração que viu milagres, a geração que viu o extraordinário, mas uma geração que ainda tem o coração no lugar errado, a geração que tem os seus amores, os seus afetos direcionados para o lugar errado. Essa geração não entra. Tanto é, queridos, que até mesmo antes disso acontecer, quando Deus vai dar a lei, Deus chama Moisés para subir ao monte. E quando Moisés está ao monte, o que está acontecendo lá embaixo? Moisés está demorando, o povo olha para um lado, para o outro. E será que esse Moisés está vivo ainda? Olha o tanto de fogo, olha o que está acontecendo no cume daquele monte. Esse Moisés já era. Vamos adorar a Deus do nosso jeito? E o que eles produzem? Eles produzem um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, o que ele vê? Ele vê o povo de Deus adorando um Deus falso, fazendo Deus para si. Tanto é que aquelas primeiras tábuas são quebradas por Moisés. Isso mostra, isso revela, queridos, que nós, por nós mesmos, estamos perdidos. Nós, pela nossa própria inclinação, pela nossa própria
tendência, nós, pelos nossas próprias vontades, os nossos amores, os nossos afetos, se deixados por nós mesmos, sem a atuação do Deus que se revela nas nossas vidas, nós sempre escolheremos o errado. Por quê? Porque nós estamos marcados pelo pecado, nós estamos contaminados pelo pecado. E é por isso que o profeta vai falar que os nossos pecados fazem separação de nós e do nosso Deus. É por isso que quando nós estudamos a doutrina bíblica e olhamos à luz da revelação das Sagradas Escrituras, o ser humano é um ser totalmente afetado pelo pecado, e a teologia reformada vai falar isso, vai chamar isso de depravação total. O pecado atua em nós de tal maneira que os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas inclinações estão todas afetadas pela queda, todas afetadas pela corrupção. Sim, nós ainda carregamos a imagem e semelhança de Deus, e Deus ainda atua por meio da sua graça, aquilo que é chamado de graça comum, retendo a maldade do ser humano a um ponto onde a gente pode produzir, onde a gente pode construir, onde a gente pode desenvolver, mas isso não quer dizer que nós estamos isentos da pecaminosidade. E é essa pecaminosidade que nos inclina, é essa pecaminosidade que nos faz sempre escolher aquilo que é contrário a Deus. E é essa mesma pecaminosidade que muitas vezes tende a fazer com que nós adotemos uma postura de adoração, de devoção a outras coisas, a não ser ao Deus verdadeiro. E muitas vezes, queridos, nós idolatramos, nós fazemos com que nossos desejos, nossas intenções, nossos anseios, o nosso modo de viver, o nosso jeito de ser se torne uma divindade, um Deus, um ídolo em nossas vidas. Muitas vezes somos reféns do dinheiro, reféns da aprovação, reféns da ansiedade, reféns dos padrões desse mundo, reféns dos conceitos desse mundo. Muitas vezes estamos presos a uma mentalidade mundana, a uma mentalidade onde muitas vezes nós achamos que nós somos superiores aos outros e os outros precisam orbitar em nós, egocêntricos, egoístas. E muitas vezes nós nos tornamos os nossos próprios deuses. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos um Deus que ama, um Deus de verdade, um Deus que sabe e conhece nossas inclinações, um Deus que conhece o profundo do nosso coração, um Deus que sabe o que a queda causou com a gente, o que o pecado causou com a gente, e é um Deus que se revela para falar: eia, parem, esse não é o caminho, vocês não foram criados para isso, não é isso o propósito da existência de vocês. Não façam de qualquer outra coisa algo que tenha a predominância, a preeminência e a proeminência na vida de vocês. Ou seja, não coloque outras coisas como prioridade a não ser a mim. Porque eu sei o que vocês precisam, eu conheço a estrutura de vocês e eu tenho o que vocês precisam. E é por isso que Deus se coloca diante de Israel e fala: não tenham outros deuses diante de mim. Porque esse Deus, em primeiro lugar, teve o cuidado de se revelar. Teve o cuidado de se mostrar. Ele teve o cuidado de se colocar de maneira que o seu povo pudesse conhecê-lo. Queridos, os mandamentos, eles não começam com uma exigência. Os mandamentos, eles começam com uma revelação. Antes de Deus falar, não faça isso, Deus disse: eu sou, eu estou aqui, eu me apresento a vocês, eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus que antes de cobrar qualquer coisa, fui lá no Egito e tirei vocês da servidão. Antes de Deus pedir qualquer coisa nos seus mandamentos, Ele se mostrou um Deus verdadeiro, um Deus sincero, um Deus gracioso. Nós precisamos olhar para essa realidade.
Antes de Deus falar não faça isso, ele falou, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus que ama vocês, eu sou o Deus que liberta vocês. E isso é totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados no Egito. Porque os deuses dos egípcios era sempre um Deus que nunca se revelava, sempre tinha alguma coisa oculta, onde os seus sacerdotes falavam alguma coisa, eles sempre estavam ali escondidos. Eram deuses que eram manipulados, eu não sei se vocês sabem, mas a figura do faraó era aquele que controlava os deuses, era faraó que tinha a responsabilidade de colocar cada deus, cada macaco no seu galho ali. Então, havia uma certa crença que na própria divindade do faraó, na própria capacidade do faraó ser alguém que manipula os deuses, ao mesmo tempo que esses deuses são manipuláveis pelos seus sacerdotes, pelo faraó. Eram deuses temidos, mas nunca conhecidos. Eram forças, eram um sistema, mas eram sempre alguma coisa que estava em silêncio, sempre alguma coisa encoberta. E a diferença é que o Deus de Israel fala. O Deus de Israel se revela, o Deus de Israel se mostra. O Deus de Israel instrui. O Deus de Israel diz, ei, eu estou aqui. Lembra que Moisés, quando Deus chamou Moisés, lá na sarça, Moisés fala assim, Deus aqui, bonito isso tudo. Mas e se o povo perguntar quem foi que me enviou? O que Deus falou? Eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou enviou vocês. Queridos, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós temos um Deus que está falando, um Deus que está se mostrando, um Deus que está demonstrando amor, cuidado, amparo. Isso muda tudo. Isso muda tudo porque, em primeiro lugar, se Deus fala, a verdade não é uma opinião, ela é absoluta, a verdade é verdade. Verdade não é construção cultural, verdade não se relativiza pelo que você pensa, acha ou crê. Verdade não é pelo que eu sinto, verdade é verdade. E nós precisamos entender que sim, o nosso Deus é o Deus da verdade, sim, o nosso Deus, ele é a verdade. E a palavra do Senhor fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vivemos num mundo onde todo mundo tem uma verdade, onde todo mundo acredita no que quer, onde todo mundo faz o que melhor dá na telha. Mas ninguém tem autoridade, ninguém crava, ninguém... Não, é assim porque é assim. Eu fico vendo um monte de gente colocando aí nas redes sociais, no YouTube, o que a religião não quer que você saiba, o fim do mundo está chegando e cada um tem um jeito de falar alguma coisa, mas ninguém fala nada. Isso cansa. Isso deixa o povo mais perdido, mas quando nós voltamos para o Deus que se revela, quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, quando nós entendemos o que é a verdade tem autoridade. E a verdade, ela conforta, ela consola, ela estabiliza, ela traz segurança. O grande fato da misericórdia e do amor de Deus para conosco é que Ele não nos deixou no escuro. Ele não só fez o mundo, deu cordas, colocou a bateria e largou. Queridos, há poucas semanas atrás nós vimos uma nova viagem, onde o homem foi lá, dar uma voltinha na Lua. Dessa vez eles não pousaram. Talvez o parking lot estava cheio, mas eles foram lá para fazer algumas observações. E é interessante que tinha um cristão lá. E eu fico às vezes pensando assim, que privilégio é poder você ter uma perspectiva diferente da criação. Do poder de Deus. E aquilo mostra, quando a gente começa a se aprofundar no nosso sistema solar, nas galáxias, no universo, a gente descobre cada coisa. Tem muita gente aí que nem acredita em Deus, mas está falando daquilo que Deus fez e daquilo que Deus sustenta.
Porque em toda a vastidão do universo não existe um único milímetro que Deus não possa colocar o dedo e falar, isso é meu. O universo é milimetricamente medido e pertence a Deus. E esse universo já revela, isso tudo carece de alguém que o cria, de alguma coisa que o cria. E essa é a revelação natural, é a revelação onde nós olhamos para as coisas criadas e entendemos, olha, existe algo que criou, mas eu posso sair do planeta Terra e ir para Marte, visitar a Lua, ter uma perspectiva muito mais ampla do nosso sistema solar e de toda a galáxia, ou eu posso ir para o mais profundo dos mares, onde diz, eu não sei se essa informação é correta, mas eu vou vender o peixe que me passaram. Diz que nós sabemos muito mais da galáxia do que do fundo do mar. Se estudou muito mais os céus, os astros, do que o próprio fundo do mar. Tem coisa no nosso planeta que ainda não foi prescrutado, não é conhecido, não é acessível ao homem. Isso tudo mostra, uau, detalhes, uau, as leis que regem as coisas que existem, que sustentam o universo. Já dizem os entendidos que se qualquer força, ou da gravidade, ou qualquer outra força, qualquer outra lei que rege as coisas criadas, se a gravidade fosse um pouquinho mais fraca, não haveria vida no planeta Terra. Queridos, então nós temos um Deus que se revela nessas coisas, mas essas coisas não revelam a Deus completamente. Mas o Deus de Israel diz, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Deus verdadeiro. Ei, eu amo vocês, eu não vou deixar vocês no escuro, eu estou aqui com vocês. Eu sou a luz que vocês precisam, eu sou o caminho que vocês têm que trilhar. Eu libertei vocês. Deus se comunica, Deus se revela, Deus fala. Quando nós olhamos para esse mandamento, e o mandamento não vem apenas com uma regra, mas o mandamento vem por meio de um Deus que fala, um Deus que se revela, e esse Deus que se revela, o Criador, o sustentador de todas as coisas, é o Deus também que age e que liberta. Porque antes da lei vem libertação. Antes do mandamento vem a manifestação do amor e da graça. Antes do mandamento vem um Deus que age não pelo nosso mérito, não pelo que merecemos, mas é um Deus que age por amor e nos dá aquilo que nós não merecemos. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. O próprio Senhor Jesus Cristo fala que quem vive no pecado é escravo do pecado. Queridos, e quando nós olhamos para o povo de Israel no Egito, nós vimos um povo escravizado. Um povo ali que estava à mercê dos egípcios e dos demônios que se disfarçavam de deuses para conduzir os egípcios. E Deus vira e fala, eu sou o Deus, o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito. Fui eu que libertei vocês do domínio do Egito, do domínio daquela postura idólatra, demoníaca que vocês seguiam. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro da mentalidade, da espiritualidade dos egípcios, os deuses eram deuses que atuavam em áreas, eram deuses ou territoriais ou regionais, ou atuavam em determinadas áreas. Um deus atuava em determinado, no rio Nilo, o outro deus dava fertilidade, o Nilo era eles tinham o Nilo como uma divindade. Então esses deuses atuam na fertilidade, ou na prosperidade, ou na saúde, ou no cuidado disso ou daquilo. Um Deus para cada coisa. E às vezes esses deuses causavam as confusão lá, e o faraó tinha que separar a briga deles. Eu estou aqui só falando de um jeito mais fácil. O faraó era o juiz da rinha. Não, você vai fazer isso, você vai fazer. Não, atua aqui, atua aqui. Os sacerdotes ali também, de uma certa forma, disputavam essa questão com o faraó. Então, queridos, quanto mais deuses uma nação tinha, mais se entendia que aquela nação era forte. Então, naquela cultura, não era legal você ter um Deus só, porque que Deus é esse? É um Deus só, vocês estão sozinhos. Porque se vocês saírem daqui, esse Deus não vai proteger vocês. E aí vem uma nação pequenininha, uma naçãozinha, que nasce de um velho,
Sim ou não? Que nasce de um velho, que tinha uma mulher estéril, e essa mulher estéril tem um filho. E a partir desse filho, ele tem 2 filhos. E aí, desses 2 filhos, um filho não vale muita coisa, o outro também não valia nada, mas Deus atuou com graça na vida dele. Ele vai lá e casa com uma mulher, com outra mulher, que ele tem 12 filhos, e aí começa uma nação. O que entra no Egito não são nem 100 pessoas, o que sai do Egito são milhares de pessoas. Essa naçãozinha tem um único Deus, que na mente dos egípcios era um deusinho, pequenininho, mas que se revela um Deus mais poderoso do que qualquer outro Deus. Um Deus que suplanta os outros deuses. Um Deus que destrói, que expõe ao ridículo qualquer outra divindade, qualquer outra atuação demoníaca. Um Deus que liberta. Um Deus que atua com graça. Antes de pedir qualquer coisa. Antes de dar qualquer ordem. É um Deus que age com misericórdia. Deus não disse assim, olha, me obedeça, que você vai ser liberto. Não é igual a gente faz com os nossos filhos, olha, meu filho, se você ficar bonitinho esse ano, obedecer, passar de ano com nota boa, eu vou te dar o videogame que você quer. Eu vou te dar a viagem que você quer fazer. Não, é um Deus que antes de pedir obediência, é um Deus que mostra cuidado, zelo, amor. Eu te libertei. A gente precisa olhar para os mandamentos e perceber Deus falando assim, eu libertei vocês, e para vocês continuarem livres, sigam esse caminho. E a primeira mensagem desse caminho é, não tenham outros deuses, não se enganem, não se deixem enganar. Eu quero libertar vocês de qualquer outra coisa que possa aprisionar vocês, inclusive dos falsos deuses, inclusive da sua própria vontade, que pode se tornar um ídolo para a sua vida. Eu te libertei, agora viva livre, viva com liberdade. E isso vai quebrar toda a lógica humana, querido. Por quê? Porque muitas vezes os religiosos, a religiosidade, a religião do homem vai dizer, faça tudo certo que Deus vai te aceitar. Se você fizer tudo certinho, Deus vai olhar para você e falar, bom garoto, boa garota. Essa é a mensagem que a religião tem, essa é a mensagem que esse religiosismo, essa religiosidade humana tem. Mas o evangelho é diferente. O evangelho diz assim, você é bem-vindo, você é aceito. Eu amo você. Agora viva diferente, não viva mais aquela vida. Filipenses, ele diz que Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom que Ele nos aceita do jeito que nós somos. Sujos, enfermos, miseráveis. Ele nos ama tanto que Ele nos aceita do jeito que nós somos. Mas esse amor é tão poderoso que não permite que a gente continue vivendo daquela maneira. Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Lembra do filho pródigo? Lembra que ele saiu, ele gasta todos os seus bens, ele chega para viver, cuidar de porcos. Queridos, essa é a mensagem do Evangelho, um Deus que nos vê na sujeira, no fundo do poço, enlamaçado pelo pecado, preso às nossas paixões, aos nossos afetos, aos nossos amores, presos às nossas vontades. Mas o texto lá, de Lucas capítulo 15, fala que aquele jovem caiu em si, ele teve aquele momento de senso. Quantos trabalhadores de meu pai são trabalhadores, e a palavra trabalhadores lá é escravo. É escravo. Quantos trabalhadores de meu pai vivem uma vida muito melhor que eu vivo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar, eu vou sair desse chiqueiro, e eu vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus escravos.
Queridos, mas o Evangelho nos mostra um Deus que quando nos vê sujo, cabisbaixo, derrotado, não é um Deus que pisa, não é um Deus que joga na cara, é um Deus que corre e vê quem está voltando e abraça e fala, olha, dá um banho nesse menino, põe a melhor roupa, põe uma sandália nos pés dele e põe meu anel no dedo dele, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Queridos, quando Deus fala, não tenham outros deuses diante de mim, Ele é um Deus que mostra o seu agir misericordioso. E é aqui que entra a aliança que Deus fez lá atrás a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois Deus, quando vem Abraão, faz o símbolo da circuncisão, mostrando que aquilo ali é um povo da aliança, e Deus promete séculos antes, Deus fala com Abraão, que os descendentes dele seriam escravos no Egito. 400 anos antes, Deus fala, eles serão escravos no Egito, mas eu vou libertá-los. E ele cumpre mesmo com um povo que duvida, que reclama, um povo que rapidamente quer voltar para o Egito, e a gente vê isso na história de Israel. Deus não desiste, Deus está cumprindo a sua aliança. E é aqui que entra uma parte que não é tão agradável, porque aquela geração que saiu do Egito e viu esses milagres, viu o mar se abrir, viu o poder de Deus, foi a geração que morreu no deserto. Por quê? Porque não faltava milagre, não faltava evidência de um Deus cuidadoso, mas faltou fé, faltou o coração no lugar certo, faltou o entendimento de que o primeiro lugar nas nossas vidas pertence a Deus. Eles queriam uma libertação para viverem à sua maneira. Queridos, e quem quer uma libertação para viver à sua maneira, ele não está sendo livre, ele está sendo cativo. Quantas vezes nós já não vimos aí pessoas que estavam presas, ficaram anos presos, e quando saem, cometem crime, e voltam para a prisão, vão fazer aquilo que bem querem. Quando Deus nos instrui, quando Deus se revela, Ele nos chama para viver em independência, Ele nos chama para viver em confiança. E esse povo que sai do Egito é o povo que não entra na terra prometida, porque esse povo não quis confiar em Deus, não quis viver à maneira de Deus, não se entregou aos cuidados de Deus. E agora em Deuteronômios, o texto que nós lemos é Moisés repetindo a lei, Moisés relembrando tudo aquilo que era importante para conduzir o povo ali para a tomada da terra prometida. Era um povo que estava num novo momento, uma nova geração, que não viveu e nem viu o Egito diretamente. E eles agora estão prestes a entrar na terra prometida, e o que Deus faz novamente? Deus mostra a lei, Deus mostra os mandamentos, Deus mostra a vontade dele. Eu vou dar essa terra para vocês, e vocês querem viver uma vida abençoada nessa terra, sigam os meus mandamentos, não tenham outros deuses diante de mim. Porque entrar na terra prometida não dependia apenas, querido, do destino, mas dependia de um coração alinhado à revelação do Senhor. Quando nós vemos os mandamentos, quando nós vemos esse Deus falando, não tenham outros deuses, nós vemos um Deus que se mostra, que se revela. Nós vemos um Deus que nos liberta das prisões, nos liberta de nós mesmos, um Deus que age poderosamente. E um Deus que traz direção sincera para as nossas vidas. É o Deus que mostra o caminho da vida. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui não é só um mandamento. É uma resposta àquela guerra dos deuses. É uma maneira de viver o verdadeiro testemunho de que nós dependemos de Deus. Deus está dizendo, depois de tudo que vocês experimentaram, vocês ainda vão considerar alguma outra alternativa? Depois de tudo que eu mostrei para vocês, depois de tudo que eu fiz, depois de toda essa caminhada no deserto, vocês ainda vão considerar alguma coisa? E sabe o que acontece, querido, quando Josué conduz aquele povo a tomar posse da terra?
Josué chama, e no capítulo 24, se não me engano, é onde ele fala: hoje vocês estão tomando posse dessa terra, vocês estão experimentando o cumprimento da promessa de Deus, mas vocês precisam decidir que Deus vocês vão seguir. Se ao Deus que nos trouxe até aqui ou os deuses dessa terra. O que Josué fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo todo fala o quê? Nós vamos servir o Senhor. E é isso que a história de Israel mostra. É isso que nós vemos logo após o livro de Juízes. O que acontece no livro de Juízes. Nós vemos como o coração do homem é corrupto e quão idólatra. Queridos, Calvino disse que o ser humano é um ser que foi criado para adorar. Como nós estamos estudando na cosmovisão cristã, nós não somos homo sapiens, nós somos homo adorens. Por quê? Porque nós adoramos. Se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a qualquer outra coisa. E idolatria não é só você colocar uma estátua e fazer orações diante dessa estátua. Idolatria não é só você ter uma outra perspectiva religiosa. Idolatria é você confiar em qualquer outra fonte de segurança, identidade e controle. De onde vem sua segurança, sua estabilidade? O que você entende que traz paz para o seu coração? Será que você está confiando nos seus recursos financeiros para ter uma vida em paz? Qual é a sua fonte de segurança? O que você entende que traz paz para a sua vida? O que define a sua identidade? Quem é você? A sua identidade é definida pelo que você faz? Ou o que você faz? Ou o que você é define a sua identidade, melhor dizendo? O que controla a sua vida? Quem está no controle? Queridos, o Egito tinha vários deuses. Deuses que foram ridicularizados. Provavelmente a nação de Israel não adorou esses outros deuses. Mas a gente vê sempre eles tendo um backup, tendo alguma coisa. Nós vemos muitas vezes, querido, pessoas que adoram um estilo de vida. Pessoas que são devotas e se preocupam muito com coisas secundárias, passageiras, coisas que só fazem sofrer. Porque se Deus não está no foco e no centro da nossa vida, nada vai satisfazer. Nada vai satisfazer. Nada satisfaz. E aí é mais trabalho, e aí é mais canseira, e aí é mais esforço. Pessoas que acham que as circunstâncias financeiras trazem paz são pessoas escravizadas pelo trabalho. São pessoas que não têm segurança em nada. E muitas vezes, quando estão passando por um aperto, chegam até mesmo a dar cabo da própria vida. Por quê? Porque eles acreditaram que a segurança financeira era que traria paz. Eu lembro que lá em Valadares, no bairro Granduquês, onde eu morava, um advogado renomado entrou nos problemas financeiros, estava falido. E ele chega numa noite, pega a sua arma, mata os seus 2 filhos, a esposa, e dá um tiro na própria cabeça. Por quê? Porque havia um Deus ali que estava insatisfeito. E quando a segurança financeira se torna o nosso Deus, esse Deus nos faz sofrer, esse Deus cobra demais. Eu fico às vezes vendo aí pessoas que acham que a transição da sua aparência, a transição de gênero vai trazer algum alento, alguma coisa, e muitas vezes essas pessoas entram e
as estimativas não mostram, mas o número de pessoas desse tipo que estão em consultório psicológicos, em tratamento psiquiátrico, e às vezes dando cabo da própria vida, são grandes, mas eles não revelam. Porque não é isso que traz paz, não é isso que traz segurança, não é isso que consola o coração. Eu vejo às vezes pessoas aí preocupadas tanto com a estética, em estarem sempre belos, lutando com a questão da juventude, não querendo envelhecer. E, meus irmãos, não é por nada, não, até o senso do ridículo foi perdido. E nós estamos vendo hoje aberrações produzidas pelos tratamentos estéticos, cirurgias estéticas, e coisas fora do padrão. Pessoas que estão perdendo a própria vida, tentando manter a beleza eterna, colocando o aspecto físico, a estética física como aquilo que vai trazer paz. No dia que eu tiver magro, no dia que eu tiver um lábio preenchido, no dia que eu operar o meu nariz, no dia que eu... E aí a gente percebe que isso não satisfaz. E assim muitas outras coisas acontecendo. Oh, queridos, eu estou vendo um ridículo. Diz que tem uma marca aí agora que está vendendo um negócio que é do lixo, papelão, sacola de lixo, cobrando preços absurdos e tem gente pagando. Idolatria não é só quando você se coloca diante de uma outra divindade que não é o Deus verdadeiro, mas idolatria é quando aquilo que você entende que traz segurança. Idolatria é quando você confia em alguma coisa como fonte de segurança, como fonte da sua identidade, como fonte do controle, que não é Deus. Quando você lê o livro de Ageu, a exortação de Ageu é que aquele povo saiu da escravidão para cultuar a Deus, construir, reconstruir o templo, era o culto. Só que eles entenderam que não era tempo de construir, não era tempo de reconstruir o templo, mas a vida deles não ia para frente. E Deus fala: será que vocês não entenderam que o propósito de vocês não é viver para vocês, mas o propósito de vocês é viver para a minha glória? Porque quando nós vivemos para a glória de Deus, a nossa vida tem sentido, tem propósito, a nossa vida tem estabilidade, nós temos completude, nós temos significado, nós temos direção, nós entendemos que amamos e somos amados. Nós entendemos que nós não estamos soltos à nossa própria força, à nossa própria capacidade intelectual, mas existe um Deus soberano que cuida da gente. Queridos, quando Deus nos chama para um relacionamento de exclusividade, é porque Deus não tem nada melhor do que a si mesmo para dar, então Ele se dá para nós. O que Deus tem de melhor a não ser a Ele mesmo, e quando Ele nos chama para viver num relacionamento de exclusividade, é porque Ele fala assim: o meu melhor eu dou para vocês, eu me dou para vocês. E Ele se deu em Cristo Jesus, quando Cristo Jesus veio nesse mundo e pagou com a própria vida o nosso pecado para que nós tivéssemos vida com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa realização, o nosso propósito, a nossa segurança está nesse Deus que nos ama, que nos chama para tê-lo como único e verdadeiro Deus. Para destronarmos o eu do nosso coração, para destronar qualquer outra coisa do nosso coração e colocá-lo no trono das nossas vidas. Porque ídolos sempre prometem liberdade, mas eles sempre entregam escravidão. E ter um Deus não é limitação. Ter um único Deus é libertação. Porque tudo que a gente colocar no lugar de Deus vai nos cobrar. Se você colocar o dinheiro no lugar de Deus, o dinheiro vai cobrar ansiedade. O dinheiro vai cobrar nossas noites de sono. Se a gente colocar a aprovação dos outros como nosso Deus, a gente vai viver refém da performance. Eu preciso dar mais, eu preciso mostrar o meu melhor. Como que eles estão me vendo? Como que eu estou sendo avaliado? Se eu colocar relacionamentos no lugar de Deus, se eu colocar minha esposa, se eu colocar os meus filhos no lugar de Deus, isso vai me cobrar uma dependência emocional terrível. Porque ídolos prometem liberdade, mas só entregam escravidão.
Queridos, e é por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para abolir tudo isso. Ele se encarnou. Ele foi o único que viveu perfeitamente. E ele viveu por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Deus se tornou homem e pisou nesse mundo para mostrar que ele nos ama. Ele não só venceu o pecado, mas todos os falsos poderes que competem pelo nosso coração. Ele não apenas risca o pecado, mas ele também está aqui mostrando que ele venceu tudo aquilo que nós acreditamos que pode ser falso e que nos leva para o erro, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na cruz, ele vence todas as coisas que competem pelo nosso coração. E essa mesma batalha que foi vivida lá pelos egípcios, quando as pragas foram derramadas e os falsos deuses foram expostos, e Deus se mostrou como o único e verdadeiro Deus, essa mesma batalha, ela continua hoje. Ela continua agora, ela só mudou de forma. E nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. Nós precisamos atentar para a voz do Senhor. E entender que esse Deus que se revela é um Deus que nos ama, é um Deus que nos chama para um relacionamento verdadeiro com Ele. Queridos, Jesus Cristo no Evangelho foi questionado. Qual é o principal mandamento? Lembram? Lembram? Qual é o principal mandamento? O que Jesus Cristo respondeu? O mandamento principal é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Olha como é que Jesus Cristo ele sintetiza, ele resume o principal mandamento. O principal mandamento não é um único mandamento, mas é um entendimento dos mandamentos do Senhor. E ele vai falar que o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos de Deus precisam ser expressos por amor. O que eu tenho que fazer para obedecer a Deus? Jesus Cristo fala: amá-lo. E amar o seu próximo. E é assim que os 10 mandamentos estão estruturados. Se você pegar os primeiros 4 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos estão nos ensinando como amar a Deus do jeito que Ele quer ser amado. Do jeito que nós devemos amá-lo. Se você pegar os outros 6 mandamentos, você vai perceber como eu devo amar o meu próximo. A estrutura é isso. Só que Jesus Cristo aqui não estava falando uma coisa desconhecida, porque se você for lá para o capítulo 6... de Deuteronômios, abre aí a sua Bíblia no capítulo 6, a gente vai encerrar lendo esse versículo e fazendo algumas aplicações. Abra no capítulo 6 de Deuteronômios. No capítulo 5, Moisés deu toda a lei, Moisés mostrou as 10 palavras, os 10 mandamentos. E agora no capítulo 6, olha o que Moisés vai falar ao povo. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês cumprissem na terra que vão entrar e possuir. Olha, o que nós acabamos de ouvir aqui é aquilo que Deus quer que vocês sigam nessa terra que vocês vão possuir. Para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. E para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenham o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe ordenou. Israel, a melhor maneira de viver, usufruir dessa terra e curtir a vida é guardando os mandamentos do Senhor. Se vocês guardarem os mandamentos do Senhor, vocês estarão protegidos, vocês estarão fortalecidos, vocês terão verdadeira direção, a vida de vocês vai ter propósito. E no verso 4, Moisés faz aqui: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amem o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força.
A obediência já é demonstrada como amor desde o Antigo Testamento, queridos. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ame esse Deus, porque esse Deus já deu provas de amor por vocês. Essa lei não é para punir, essa lei não é para restringir, essa lei não é para limitar, essa lei é para mostrar que Deus quer proteger vocês, que Deus ama vocês. Provavelmente, queridos, é bem provável que nós não tenhamos nenhuma estátua em nossa casa na qual a gente se coloca diante dele de joelhos para orar e fazer as nossas orações repetitivas. Mas isso não significa muito quando existem outros deuses lutando pelo nosso coração. Existem outras manifestações que tentam atrair o nosso culto, atrair a nossa devoção. Olhe para a sua vida de verdade. O que mais controla o seu humor? O que define se o seu dia está bom ou não? O que traz mais estabilidade para o seu coração? O que mais atua na hora de você tomar as suas decisões? O que na sua vida, se você perder, vai fazer a sua vida desmoronar? Queridos, a gente precisa aprender a responder essas perguntas. O que controla o nosso humor? O que influencia as nossas decisões? O que mantém a nossa vida de pé? Nós precisamos entender o que é isso, porque isso é o Deus funcional. Se é o dinheiro, se é a estética, se é a aprovação. Nós temos um problema. E não adianta espiritualizar isso, queridos. Se Deus não for o centro da sua vida, alguma coisa vai ser. E essa coisa vai te dominar. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso não é uma afirmação teológica, queridos. Isso é um chamado à lealdade. Depois do Egito, depois do deserto, depois da incredulidade de uma geração inteira, depois de séculos e séculos, Deus está dizendo, você precisa tomar uma decisão. Deixa eu te falar, só existe um Deus. Eu sou o Deus verdadeiro. Viva essa verdade. O convite de hoje não é só para a gente entender isso intelectualmente, mas o convite que a palavra de Deus nos faz nessa manhã é para que nós alinhemos o nosso coração com isso. Porque liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade não é quando eu vivo como eu quero viver. Liberdade é quando eu me desvinculo de outras coisas que dominam a minha vida e me comprometo a seguir esse Deus verdadeiro, a seguir o Senhor Jesus Cristo. O Cristo que é o nosso verdadeiro libertador. Que Deus nos abençoe.